Quando você vê algo que faz tanto sentido e percebe quanto dinheiro está sendo feito, não vá fazer outra coisa. Muitos empreendedores, ao terem sucesso, são criticados pelo próprio grupo. Porque é o seguinte, o sucesso traz uma série totalmente nova de condições. E então você finalmente tem sucesso. Essas mesmas pessoas dizem, ele teve sorte. Este é Brandon Dawson. Ele construiu sua primeira empresa aos 26 anos e a vendeu por milhões, mas isso foi só o começo. Nas 2 décadas seguintes, ele se destacou em expandir negócios, chegando a um deles avaliado em mais de 150 milhões de dólares. Ele saiu, não por necessidade, mas para construir algo maior. Se você olhar para os 3 principais motivos que os donos de negócios apontam para o fracasso, que é a maioria dos donos de negócios, é porque não há demanda pelo produto ou serviço, não conseguem encontrar boas pessoas ou não conseguem ganhar dinheiro. Todos esses 3 são desculpas. E aí você diz, bem, não existem boas pessoas. Pessoas boas não trabalham para maus empresários. Hoje, ele colabora com empreendedores ambiciosos, após um percurso repleto de lições raramente compartilhadas. E o plano que você está prestes a ouvir pode mudar a trajetória de todo o seu negócio. As regras do investimento são simples. Invista em si mesmo, invista naquilo que gera dinheiro. E então, quando você tiver capital disponível, invista em algo que você não precise colocar sua energia e deixe isso se multiplicar para você. O que eu descobri na vida é que quanto mais interessado você está em alguém, mais interessante essa pessoa se torna para você. Se você não pode ser algo para alguém, ninguém será isso para você. Minha parte favorita da sua história é que tudo isso começou com um QPA 24. Então, me leva de volta àquele QPA 24. Brandon, me fale sobre um ponto de inflexão importante que meio que te colocou no caminho em que você está hoje. Bom, quero dizer, sabe, eu odiava na minha escola e... Então, eu não era bom nisso. Amo esportes, mas só era razoável o suficiente para sair da escola. Meu pai só deixava praticar esportes se eu tirasse pelo menos 24. Eu era um 24. Se ele dissesse 3, talvez eu nem praticasse esportes. Eu só queria sair daquela cidadezinha. Queria fazer algo legal e divertido. Sempre fui trabalhador, gostava de ganhar dinheiro e ser independente. Essas coisas eu gostava, mas eu não aguentava ficar sentado numa sala de aula. Quer dizer, esse não era meu estilo. E assim que terminei o ensino médio, me mudei para Portland. E pensei, bom, vou fazer um pouco de faculdade na Portland State e arrumar um emprego. Consegui um emprego de vendas por telefone um dia na semana. Eu ganhava dinheiro, gostava de vendas por telefone e odiava ficar na Portland State. Então eu larguei a faculdade. E quando larguei, 6 meses depois, abri uma vaga de representante de vendas externas na empresa em que eu trabalhava meio período. E eu era muito bom vendendo pelo telefone. Eles me ofereceram, abriram uma nova unidade e o território ficou disponível. E disseram que eu poderia vender pelo telefone. Em Atlanta, em tempo integral. Então eu me mudei para Atlanta e pensei, agora vai, isso vai ser incrível. Quando você pensa sobre... Agora você ensina a mentalidade de 9 dígitos, certo? Isso é meio que o que você adotou. Esse é o nome do seu livro. É isso que você ensina para os empreendedores. Como você acha que alguém começa? Porque quando você fala sobre sua loja Origin, você está em Atlanta, você ainda não tem uma mentalidade de 9 dígitos. E eu nem acho que a maioria das pessoas pensa nisso quando começa empresas ou algo assim. Eu só estava feliz por ganhar $18.000 sem meus pais explicando o que houve. Exatamente. Ao começar, a mentalidade é fundamental. Táticas importam, mas a mentalidade é essencial. Começando do zero, qual o conselho para já ter mentalidade de 9 dígitos no primeiro dia? Isso talvez tornasse sua jornada um pouco mais rápida e melhor. Sim, então, para mim, eu adoro o fato de que eu era meu próprio indivíduo. Sabe, eu tinha 19 anos, eu podia fazer qualquer coisa. Sabe, foi a primeira vez que me mudei para Atlanta, porque no Oregon eu ainda tinha família por perto. Quando me mudei para Atlanta e cheguei lá, eles disseram, aqui está, porque eu deveria ser um representante de vendas internas, mas aí falaram, o representante de vendas externas ficou doente. A partir de hoje, no aeroporto, quando cheguei, você é representante de vendas externas. Fiquei sem saber o que isso significava. Você vai pegar um Ford Taurus e viajar por 11 estados. Então, para mim, eu sentia que eu era um explorador, sabe? Como nunca tinha ido ao sul nem estado sozinho, não sabia nada de lá e estava animado para descobrir tudo. Mas se eu pudesse voltar para aquele cara e dizer algumas coisas. Eu tinha o coração, eu tinha a competitividade, eu tinha o desejo, mas eu nem era. Eu não pensava em dinheiro só nisso. Como aprender a fazer qualquer coisa direito e depois ser bom nisso. Mas uma coisa que eu vou dizer é que eu agradeço a Deus por aquele Brandon daquela época. Porque
Eu fui esperto o suficiente para pensar: quem é o melhor nessa empresa inteira que está fazendo o que você quer que eu faça? Qual é a rotina deles? Então, quando fui para aquela primeira reunião de vendas e conheci o melhor representante de vendas externas, nunca vou esquecer isso porque havia uns 200 deles. Ele recebeu um prêmio e fui conhecê-lo, sendo o mais jovem da equipe de vendas. Perguntei como ele conseguia isso. Ele virou meu amigo e explicou: faço relatórios de chamadas assim, visito esse número de cidades, agilizo desse jeito e tenho esse tipo de conversa. E eu estudei aquele cara e simplesmente imitei o que ele fazia. Isso é. Inteligente. Ainda bem que o Brandon não ficou só brincando e andando à toa, né? Mas se eu pudesse voltar e dizer algo para ele, eu diria para ele: cara, quando você vê algo que faz tanto sentido e vê o quanto de dinheiro está sendo feito, não vá fazer outra coisa. Porque eu tive 2 ou 3 vezes em que eu estava bem no meio de algo tão grande, eu não percebi o que era e me afastei. Enquanto que, se eu tivesse feito daquilo o foco da minha carreira, ou se eu tivesse ajustado minha carreira e feito aquelas coisas, meu Deus, eu poderia ter arrebentado. Muita coisa inovadora ocorreu nos anos 90 e início dos anos 2000. 2000, muita coisa aconteceu em inovação nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu perdi muita coisa disso porque eu vi. Eu sabia que ia ser inacreditável, mas eu não fiz nada com isso. Então você mencionou que quando estava começando sua carreira você estava com fome, era ambicioso, estava super empolgado, o que eu acho que a maioria dos empreendedores também sente. Mas você fez um ponto interessante. Você não estava olhando para aquilo que te dava mais dinheiro, você não estava olhando para aquilo que era a melhor oportunidade possível. E eu acho que muita gente que está começando agora, e eu sei que você está mais focado depois que elas descobrem isso, elas escalam. Acho que esse pouco de sabedoria que você tem é só quando está começando. Onde você coloca a sua energia? Como identifica oportunidades em que realmente deve investir seu tempo e esforço? Porque eu acho que muita gente se empolga e pula logo na primeira coisa que aparece para elas. Bem, certas coisas acontecem. Ok, vamos analisar as estatísticas macro. Cerca de 83 ou 84% dos negócios não são iniciados por alguém que quer construir um alto patrimônio líquido, ser um empreendedor e ser um executivo. No IMIF, há quase 50 anos, todos começaram assim. Eram bons em algo e não queriam chefes. Não querem limitar ganhos nem cobranças e são bons em algo, por isso decidem abrir um negócio e serem chefes de si mesmos. O que acontece é que é assim que contratam algumas pessoas. Eles querem se afastar daquilo em que realmente são bons, porque já fazem isso há muito tempo. Estou cansado de ser o técnico, estou cansado de fazer. Então, vou fazer outra pessoa fazer isso, vou contratar um garoto para fazer isso, ou eu vou, sabe? E eles começam a colocar pessoas nos diferentes setores do negócio e não estão liderando as pessoas que estão fazendo coisas que eles mesmos não sabem fazer. Então, vamos pegar isso como exemplo. Digamos que eu sou um telhadista, eu sou um ótimo telhadista. Consigo convencer qualquer proprietário a me contratar, receber pelo telhado e entregá-lo mais rápido que qualquer um. Fica lindo e eles sempre me indicam para 3 amigos. Eu sou natural. Bem, eu preciso contratar alguém para limpar a bagunça, para entregar as coisas, para pedir o estoque, para organizar tudo, para garantir que meus fornecedores estejam sendo pagos, para garantir que estamos registrando os nomes, as informações que estão lá fora, certo? Alguém tem que fazer tudo isso ao meu redor e esse não é o meu ponto forte. Então, o que acontece é que eles ficam animados e vão para aquilo em que são bons e realmente têm muito sucesso nisso. O restante desmorona porque eles não sabem quem colocar nessa posição. Como orquestrar isso com eles, como organizar isso com eles e como responsabilizar essas pessoas. O que eu gostava e fazia bem, agora já não gosto mais, pois me pergunto o que estou fazendo. Eu estou resolvendo todos os problemas, estou consertando todas as coisas quebradas, estou levando bronca de clientes e de repente construir um negócio ficou difícil, ficou doloroso. E talvez se eu simplesmente voltasse atrás, eles não dizem isso, mas talvez se eu voltasse e controlasse tudo, eu não teria esses problemas. E aí eles se prendem a permanecer pequenos. Eu acho que a maioria das pessoas acaba, você com certeza acredita nisso, elas acabam criando um emprego para si mesmas. Elas não sabem como sair, escalar ou lidar com isso. E eu acho que, olha, eu amo o empreendedorismo, eu amo construir empresas. Eu acho que isso é algo bonito, mas acho que muita gente se apressa nisso sem pensar. E aí acabam se sentindo presos e não sabem o que fazer. Bem, Lembre-se, se você ouvir a minha estatística, e eu acho importante que seus ouvintes escutem isso, e a validação disso é emitir. Quero dizer, isso já acontece há 50 anos. Eles não começaram um negócio por causa do que queriam, começaram um negócio por causa do que não queriam. E então eles enfrentam dificuldades porque estão contratando pessoas. Se abrir meu negócio para não ter chefe, limites de ganhos ou cobranças, por que contratar alguém? Vou tratar essa pessoa como gostaria de ser tratado ou de outro jeito?
Começo a contratar pessoas e as ignoro achando que serão como eu, mas ninguém será igual a você. Se você analisar todos os estudos de todos os segmentos de funcionários, eles querem liderança, desenvolvimento, incentivo, inspiração e só depois remuneração. Ser pago é só o quarto ou quinto item. Compare com quem abriu o próprio negócio. Eu não queria um chefe, não queria que me dissessem o que fazer, não queria ser cobrado, não queria ter limites. Então existe esse grande descompasso e aí vem a frustração. Se você observar os três principais motivos que a maioria dos donos de negócios aponta para o fracasso, verá que eles são os mesmos. Falta de demanda, dificuldade em achar bons profissionais ou lucro insuficiente. Bem, essas três são apenas desculpas, pois se você é técnico de aquecimento, ventilação e ar-condicionado e trabalha em uma empresa do setor, há demanda pelo serviço. Não diga isso. Você afirma, não existem boas pessoas. Pessoas boas não trabalham para maus empregadores. Você acaba com pessoas sem saber o que fazem trabalhando para quem não quer ajudá-las. Então vira um caos e quando há caos não é mais divertido. O que você faz bem já não te empolga porque está cheio de problemas. Você não está na sua zona de genialidade e faz outras tarefas. Ativos próprios de cartão sob gestão. Onde você está? Bem, nós estruturamos 68 bilhões em negócios, movimentamos 94 bilhões através das nossas plataformas educacionais e atualmente gerenciamos cerca de 23 bilhões. Então você trabalhou com um ou dois negócios, certo? Quando você pensa no segmento que está atendendo também, você está atendendo muitos pequenos e médios negócios, certo? Bem, existem 345 milhões de empresas entre 1 milhão ou entre 10 mil e 125 milhões, e esse é realmente o nosso ponto forte. Nós temos empresas maiores, elas chamam minha atenção, mas todas estão nesse segmento. E o motivo pelo qual eu pergunto isso é porque eu sempre ouço falar de todos esses donos de empresas que estão vivendo exatamente o que você acabou de descrever, esse caos. Essa não é uma conversa comum sobre empreendedorismo, pois muitos querem saber como começar. Sabe no que eu devo focar? Como eu encontro meus primeiros 50 clientes? Isso tudo é ótimo. Mas aí, quando você consegue isso, agora você fica preso nesse ponto. E é essa pessoa que você está ajudando, é essa pessoa que você está servindo. Então, quando você pensa nisso, nessa quantidade enorme de negócios, tudo o que eu ouço falar é sobre transferência de riqueza, uma das maiores transferências de riqueza. Todos esses donos de negócios que estão presos no caos, que não sabem o que fazer. Eles não sabem se querem vender o negócio. Eles realmente não sabem como expandi-lo, porque eles meio que... E eles também não sabem como vender. Eles não sabem vender. Talvez para os filhos. Percebo que muitos donos de empresas que conheci, com faturamento abaixo de 30, 40 milhões, têm filhos que não querem assumir o negócio. Não sei por que isso acontece. Você também não sabe. A gente acabou de discutir por quê. É porque é um caos. Eles ouvem os pais chegarem e reclamarem de tudo, pela última vez. Eu não tenho mais planos de sucessão. Então, por que você faria isso se você é uma criança e seu pai está chegando em casa ou sua mãe está chegando em casa? E temos todos esses problemas, as pessoas estão nos decepcionando, estamos brigando por algo ocorrido no escritório. E agora você está sentado ali olhando para isso, você pensa, a última coisa que você quer fazer é assumir o negócio da família. Foi isso que aconteceu. Construir um negócio é difícil. Se você é da segunda ou terceira geração, já trabalhou nessas empresas. Aqui está o problema, né? Os donos tratam seus filhos como se eles devessem trabalhar por menos dinheiro. Você deveria fazer mais. Porque você é meu filho e eu preciso que você seja um exemplo, mas eu não vou me comprometer com você. Quanto desse negócio você realmente vai possuir? E um dia isso vai ser seu. Então apenas aguente firme, porque foi isso que eu fiz com meu pai, porque foi assim que os pais receberam dos seus pais ou as mães receberam das suas mães. Estamos em um mundo diferente hoje. Então, e é aí que éramos especialistas em negócios de família. E se você não estruturar esse negócio de família para que os membros da família entendam, eles precisam trabalhar tanto quanto ou tão duro quanto os seus melhores funcionários, mas também precisam ser compensados de forma tão justa quanto os seus melhores funcionários. Há essa situação estranha na família. Não querem pagar muito porque dizem que um dia isso será seu. Mas você não está ganhando o tipo de dinheiro que as outras pessoas ao seu redor estão ganhando e todo mundo acha que você está ganhando mais do que deveria. E é fácil para você porque você é da família do dono. Em negócios de família, muitos perdem, pois os funcionários veem você apenas como filho ou filha do dono. Ah, sim, eles conseguem tudo o que querem. Ah, sim, eles não precisam trabalhar tanto. E aí você tem sua família dizendo que você precisa trabalhar mais do que todo mundo e que deveria estar disposto a ganhar menos dinheiro. Então você acaba sendo pressionado dos dois lados. Sua primeira vontade é sair dali. E é triste porque o empreendedorismo deveria ser algo positivo, deveria ser algo que é fruto de muito trabalho. Mas não deveria ser algo que destrói sua família, não deveria ser algo que arruína o relacionamento com seus filhos. Então, é isso, né? Você faz empresas crescerem assim como a Cardone Ventures.
Mas por trás do crescimento, existem todas essas dinâmicas interpessoais pelas quais você precisa ajudar o dono do negócio a passar e ajudá-lo a entender se eles realmente quiserem levar o negócio para o próximo nível, ou vendê-lo, ou fazer o que quiserem com ele. Então, quando alguém procura você, em que estágio do ciclo de vida do negócio essa pessoa está? Nós apenas descrevemos um pouco do caos com o qual ela está lidando. Então, qual o primeiro conselho para eles saberem que direção seguir? Bom, ok, essa é uma pergunta complicada. Porque eles, sabe, se você é uma pessoa que ganha 10 mil dólares por ano, vai ter que fazer algo totalmente diferente do que se você fosse uma pessoa que ganha 1 milhão de dólares. Só 9% dos negócios entre 10 mil e 125 milhões de dólares realmente passam de 1 milhão de dólares. Então, você está falando de menos de 1 milhão de empresas entre 300 e 35 milhões. Aqui está uma coisa interessante, voltando ao seu ponto sobre transferência de riqueza. Está ocorrendo uma transferência de 5 trilhões de dólares no setor de pequenas empresas. Ok, é um mercado de 16 trilhões de dólares neste momento. E esses são negócios que abrangem todo o espectro. A maioria deles, o motivo da transferência acontecer é que são de propriedade de baby boomers que ou não podem ou não querem mais trabalhar. Esses negócios não têm uma avaliação alta, né? Por isso que os filhos não querem assumir porque ninguém está ganhando dinheiro. Pense se seu pai chegasse e dissesse: Ei, filho, nosso negócio de 12 milhões de dólares que me paga para ter caminhões novos todo ano, o Rolls Royce, as 6 casas, o avião particular que a gente usa nas férias, a lancha para o lago. Sabe, você tem sido um bom filho e eu estou cansado, então vou simplesmente te dar tudo isso e você pode começar a se pagar 2 ou 3 milhões por ano. Você acha que a segunda geração quer esse negócio? Eles ficam tipo, eles brigam por isso? Claro, mas isso é. Mas Quando seu pai está sangrando há 20 anos, reclamando que não tem dinheiro, brigando com o cônjuge, todos esses problemas, frustrações, raiva, bebendo, seja lá o que for. Não posso tirar férias porque o próximo saiu e preciso arrumar tudo. Você não vai assumir. Então, quem fica com o negócio? não, eles não sabem. Eu vou te dizer quem. Alguém que está ouvindo você e eu agora e diz, se isso for real, o que eu preciso fazer para me preparar? Porque a coisa mais burra a se fazer no mundo hoje, se você quer ser dono de um negócio, é começar um negócio. O mais inteligente a fazer é que você não tem dinheiro. O mais inteligente é entrar, treinar e aprender sobre um grande negócio. Aprenda com pessoas que estão construindo, aprenda suas habilidades de comunicação, aprenda a vender coisas, porque se você não consegue vender nada, não adianta. E então vá trabalhar como aprendiz em um negócio de 5 a 10 milhões de dólares e observe ao redor. Durante a entrevista, pergunte ao dono: já identificou alguém para assumir o negócio futuramente? E se o dono responder: ainda estou tentando fazer isso dar certo. Você diz: tenho ter um dono de negócio mais velho, com empresa de 10 ou 20 anos. Se eu aprender os aspectos técnicos de como fazer esse negócio funcionar, eu poderia substituir esse dono. E esse dono vai te dar uma nota promissória de vendedor. Eles vão dizer: sabe quanto eu ganho? 150 mil dólares, 250 mil dólares. Teve um garoto, ele tinha 22 anos. Adquirimos um negócio de 15 milhões de dólares por 225 mil dólares anuais durante 10 anos de um empreiteiro cansado e, em 2 anos, o tornamos uma empresa de 50 milhões de dólares. Pessoas cansadas que não querem mudar e mantêm a mesma mentalidade quebrada. É muito difícil. Há pessoas envolvidas e o mercado está ruim. Ninguém me favorece. Eles não vão levar o negócio adiante. Essa é a razão pela qual está sofrendo. Eles não têm a mente aberta para isso. Um jovem chega lá e diz: Ei, só estou animado. E eles trazem entusiasmo para isso. Se aprenderem o lado técnico do negócio, podem se destacar. Esse é o conselho que daria ao meu eu mais jovem. Ao invés de atuar em uma corporação e depois empreender sozinho, comece um negócio do zero buscando levantar capital. Apenas vai encontrar alguém que tenha um bom negócio de 5 ou 10 milhões de dólares, que esteja cansado e desgastado. Adoro essa ideia de conversar com essa pessoa, porque sei que os codisantes do mundo comentam sobre isso. Lavanderias e essas coisas. Os codes. Incríveis, tipo fancy e todas essas coisas. Code é incrível, mas ela está indo atrás de um negócio diferente. Isso é diferente. Isso é um negócio de fluxo de caixa. É um negócio que pode te pagar e você não precisa fazer nada. Ela é especialista porque domina o assunto e sabe comunicá-lo bem. Estou falando das pessoas que falam como eu falo, das pessoas que sabem o que eu sei. Esses são os Moisés dela. A Natalie e eu conversamos sobre isso. Tem. Esqueci o nome do outro cara. Vou lembrar daqui a pouco, mas provavelmente há de 3 a 5 pessoas que estão falando a linguagem certa com as pessoas certas, que veem essa oportunidade, sabem dela e sabem como aproveitá-la.
Então, para o jovem empreendedor que aplica essa estratégia, eles nunca expandiram o negócio além do que você sabe, apenas estão entrando e aprendendo sobre ele. Você diz, podemos levar isso a 50 milhões em 2 anos. E pensa, como vou conseguir? Diferentes alavancas que você pode puxar, certo? Obviamente com o marketing, as vendas, o talento que você traz para a equipe Bem, o que você ensina para as pessoas? como ensino as pessoas a escalar negócios. Qualquer coisa qual é o seu? Meu foco é como você faz isso e tem força mental para persistir por tempo suficiente. Esse é o jogo. Isso mesmo. Então, se eu fosse esse garoto, eu viria aprender com você como ter essa mentalidade, Porque se você conseguir permanecer no jogo por tempo suficiente, você vai descobrir como fazer. certo? E então o que eu faria seria ir até Alex e Laila e passar alguns dias com eles. Sabe o que eu faria depois? Eu iria até a Lead Edge ou Brandon Dawson ou algum evento do Grant Cardone. Eu procuraria as 3 a 5 pessoas que estão se comunicando de uma forma que eu penso. Todos esses 3, 4 ou 5 são legítimos. Posso acreditar no que dizem, não entendo e passaria um ano. Regras de investimento. Invista em si mesmo e no que gera dinheiro. E então, quando você tiver capital extra, ou compre algo que possa adicionar ao que gera o dinheiro, ou invista em algo no qual você não precise colocar sua energia e deixe isso se multiplicar para você. Ok, se eu estou assistindo isso e sou alguém que pensa, cara, eu simplesmente não sei como descobrir. Vá aprender com 3 ou 4 pessoas. Faça questão de realmente investir em si mesmo e procure de 3 a 5 pessoas que você respeita e que falam uma linguagem com a qual você se identifica. Eu quero soar assim, eu quero pensar assim. Vá a fundo, não basta ir a um seminário do Tony Robbins e dizer eu mudei. Vá realmente fundo, certo? Tenho certeza de que você tem uma masterclass. Então, explique tudo desde o início até chegar nela. E então vá fazer isso com Alex e Laila, vá fazer isso com Brandon e Natalie, vá fazer isso com Grant Cardone. Então, sente-se e diga, vou fazer isso. Enquanto faz, leia sobre compra de empresas e haja. Assine uma conta de corretora de compra de empresas por R$ 29 por mês. Você pode conferir as opções e acessar nosso programa 10 vezes como comprar um negócio. Há informação suficiente para que, se eu realmente quisesse, pudesse decidir, quero ser rico, eu quero fazer isso da maneira mais rápida possível, eu vou fazer. De forma legal, moral, ética e em conformidade. 5 de nós poderiam estudar sério por 1 ou 2 anos e se destacar. Sabe qual parte da sua história eu mais gosto? Quando você começou a trabalhar com Grant, já era muito bem sucedido. Mais que 9.999% das pessoas do planeta. Mesmo assim, você investiu para sentar na frente da GrowthCon e aprender com ele. E eu acho que a lição disso, que destrói mais sonhos e mais empreendedores do que qualquer outra coisa, é que você precisa tirar o ego de lado. Porque tem muita gente que venderia um negócio por 9 dígitos e pensaria, eu não preciso aprender mais nada com ninguém. Já descobri tudo. Sim, eu já valia 70. Bom, na época eu valia 90 milhões. Tipo, não sei, vou te contar uma coisa. E você sabe como é. Isso não para. Uma coisa é aparecer e não ter ego, mas quer saber o que solidificou o respeito do Grant por mim? Porque eu era uma pessoa nova, ele disse. As pessoas fazem todo tipo de promessa e decepcionam ele. 2 anos após começarmos nosso relacionamento, eu comprei minha primeira aeronave e mandei pintar com a cor que eu tinha escolhido. Na cauda estava escrito Cardone Ventures e no avião 10X. Na época eu não sabia, mas ele estava com 2 executivos e disse: esse cara não tem ego. Ninguém compra sua primeira aeronave e não coloca suas próprias iniciais ou seu próprio nome nela. Ninguém. Eu nem pensei em fazer isso porque sou parceiro dele. O nome dele é maior que o meu, então é isso. Acho que o maior problema é quando alguém vira um grande vendedor e fica convencido. Lembre-se, não importa o que você conquiste na vida, sempre haverá alguém muito mais bem-sucedido e realizado que você. Então, se você acha que é o cara só porque fez seu primeiro 100 ou seu primeiro milhão ou seus primeiros 10 milhões e acha que isso te faz especial, só lembre-se que existem pessoas com 20, 50, 100, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões e você não é tudo isso. Não tem fim. Então, se você agir como se já tivesse chegado, nunca vai chegar a nenhum outro destino. Porque qualquer pessoa que poderia te ajudar percebe isso em 2 segundos e diz: não quero nada a ver com essa pessoa. E esse é o erro fatal. E essa é a parte sobre mentalidade que você estava falando. Um dos meus mentores mais impactantes é o John Maxwell. No evento do Grant Cardone, ele me chamou ao palco com a Natalie e eu nem sabia o que estava fazendo.
Ele nos apontava no meio da confusão, com 34 mil pessoas. Pensei, John, vamos sentar, não sei o que você quer. E ele vai para os bastidores, ele disse, eu não sabia. Ele falou, eu só queria que o Grant visse vocês dois, porque no caminho para os bastidores eu olhei para o Grant e disse, Grant Cardone, se conhecer essas duas pessoas é só o que digo. Não importa o que eles te digam, você tem 34 mil pessoas aqui. Não importa o que eles te digam, é a verdade. No dia seguinte, Grant me encontrou e disse, você recebeu um grande endosso de John Maxwell. Eu disse, porque tenho trabalhado com o John. Eu amo o John. O John é como um segundo pai para mim. Ajudei ele a dobrar um negócio em 2013. É por isso que aprendi tanta coisa sobre liderança e operacionalização. Trabalhei ao lado dele e fiquei tão próximo dele. Você precisa desses relacionamentos. E a qualquer momento, se eu sempre, você vê isso, as pessoas vêm e fazem suas aulas. E você vê eles tentando fazer algo nas redes sociais e parece que estão usando o seu conteúdo, mas não estão te citando. E você pensa, aquele filho da mãe, estou investindo tempo treinando, mas eles agem como se fossem eles. Eu nunca fiz isso. Então, John Maxwell, por que John se apaixonou por mim? Porque em todo palco onde eu subia, eu só ouvia John Maxwell, Sharon Lechter e Jim Collins. Sempre reconheço quem me influenciou, agradeço pelo que fizeram e como me ensinaram, e então mostro o que fiz com isso. Claro. E então? É um truque simples, digo. Se quiser evitar ler muitos livros e anos de erros, eu vou te ensinar como fazer o que aprendi com eles nos próximos 12 meses. Ok, mas eu não preciso agir como se fosse o cara mais inteligente da sala. E as pessoas que agem assim, ninguém quer ajudar elas. Uma das minhas ideias favoritas é: torne fácil para as pessoas te ajudarem, torne fácil para as pessoas torcerem por você. Acho que é isso que você quer dizer. Basta se humilhar e deixar o ego de lado. É incrível quantas pessoas querem te ver vencer e ter sucesso. As pessoas certas. As pessoas certas. A questão é que esse é o problema que você precisa abordar. Isso vale para a maioria dos empreendedores. Então, o que acontece com muitos desses empreendedores é que eles, digamos, começam a ter sucesso. Eles são criticados pelo grupo por trabalharem demais e supostamente não se importarem mais com a família. Todos começam a julgá-los. Porque é o seguinte: o sucesso vem com uma série totalmente nova de condições. Se você agir e as pessoas ao seu redor não fizerem o mesmo, elas podem não torcer por você. Elas precisam aceitar que se você tem coragem, sabedoria ou capacidade de mudar sua vida e elas não tentam, isso é um fato. Algo acontece com elas por você ser coach de mentalidade. Há algo na mentalidade delas, preferem ver você fracassar do que... Dani mostra que isso significa tudo. É porque Elas estão se olhando no espelho e pensando, por que eu não tenho a coragem deles? Por que eu não tenho a habilidade deles? Por que eu não sou assim? Por que eu não tenho a força ou a resistência deles? Por que eu não estou disposto a parecer bobo quando eles estão dispostos a parecer bobos? E então você finalmente consegue. E sabe o que acontece? Essas mesmas pessoas dizem, ele teve sorte. Porque é a única maneira que eles conseguem justificar você se destacar e fazer alguma coisa. Resiliência é algo importante para um empreendedor que quer ter sucesso, e a força mental e determinação para estar disposto a deixar para trás, seguir em frente e se elevar deve ser uma força central. é uma realização difícil. Grant fala muito. Para conquistar algo bom, é preciso abrir mão de algo. É isso. Com certeza. As pessoas são tudo. Sejam as pessoas com quem você se cerca, que estão te impulsionando em direção ao seu objetivo, ou aquelas que estão te segurando. Sócios de negócios. Você teve sucesso com o Grant, mas na primeira empresa não teve, já que aquelas pessoas te tiraram da sua própria empresa. Então você aprendeu. Mas não eram pessoas, e sim uma instituição financeira formada por pessoas. Sim, mas eles também são, sabe? Eu tive que assumir a responsabilidade. Quando falo, lembro de todos os erros que cometi. E hoje, se eu estivesse investindo em uma empresa como a minha naquela época e tivesse que fazer a mesma coisa, eu faria em 2 segundos. Naquela época não tinha essa perspectiva porque cometi muitos erros, fui impulsivo e perdi a confiança deles. E então, quando eles puderam recuperar todo o dinheiro deles, mais todo o dinheiro deles, mais 100% eles pegaram. É a mesma coisa que eu faria hoje se eu fosse o cara que eu era naquela época. Então, a reflexão é extremamente importante. É só através da reflexão que você adquire sabedoria. Porque no momento presente você nunca sabe se o que está fazendo é uma boa decisão, uma má decisão ou uma ótima decisão. Você só descobre quando olha para trás e percebe, aquilo foi ótimo. Muitas pessoas já estiveram em situações com grandes oportunidades, mas as desperdiçaram. Bem, o que me mudou foi quando finalmente consegui olhar no espelho e dizer, você estragou tudo, cara. Não foi culpa deles, apenas cumpriam seu dever protegendo o dinheiro dos investidores.
Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é que sim, você tem que assumir a responsabilidade pela situação. Você era um cowboy e não agia pelo interesse dos investidores deles. Mas também diga que você tem um pouco de autopercepção e você sabe que não é perfeito. Você está meio que em uma jornada e você quer se alinhar com pessoas que não só vão apoiar o seu negócio e seus objetivos profissionais, mas também apoiar seus objetivos de autodesenvolvimento, para que você possa, de certa forma, crescer junto com essa pessoa. Digamos que você está procurando investidores, não se trata apenas de dinheiro. Existe muito mais envolvido no investimento quando você encontra os investidores certos, certo? Minha dúvida é, como você descobre quem são as pessoas certas? Com quem se alinhar na sua jornada? Nos negócios? Com investidores? Com colegas e funcionários são temas distintos quando falamos de pessoas. Mas quais são, tipo, as características humanas que você aconselharia alguém a procurar quando está trazendo alguém para o seu mundo? Sim, bem, é uma ótima pergunta. E infelizmente as pessoas que estão tentando conseguir dinheiro e coisas assim não fazem essa pergunta. Elas simplesmente ficam presas naquilo e tentam convencer todo mundo de que sabem o que estão fazendo. É. A coisa mais importante, se você me perguntasse aos 19 anos e dissesse para mim, Brandon, vou te contar qual é a coisa mais importante para sempre. A qualidade dos seus relacionamentos é fundamental. Você nunca terá um relacionamento de alto nível se não puder ser alguém de alta qualidade. Você me perguntou sobre investidores ou parceiros de negócios. Os principais motivos de falência, mesmo em negócios bem-sucedidos, são parcerias desfeitas e egos em conflito. Eu digo que há dois momentos em que as pessoas brigam, quando não há dinheiro e quando há dinheiro demais. Como você disse, tudo se resume às pessoas. Então, se eu não tenho clareza sobre o tipo de pessoa que sou, e se eu não tenho clareza sobre o tipo de pessoa que quero me tornar, se não tenho clareza sobre meu compromisso em fazer isso acontecer, fico confuso sobre quem atrair para a minha vida. Se eu estiver agindo de forma apenas transacional, só tentando conseguir algo, tipo, eu só preciso de dinheiro para poder começar meu sonho, você vai ter muitos problemas porque provavelmente não sabe o que faz e pode perder dinheiro. Amigos e família não são ideais para levantar capital. Então eu olharia para a pessoa. Se você quer um investidor, eu procuraria saber o que essa pessoa já fez. Eu nunca aceitaria dinheiro de alguém nos primeiros dias que, com o dinheiro deles, não demonstrasse interesse em mim e me ajudasse, porque eu sei que não sei o que estou fazendo, certo? As pessoas que me ajudaram, até na minha primeira empresa que estraguei, eles não investiram o suficiente na empresa porque já eram muito ricos. Então, investiram 1 milhão, 1,5 milhão e todos eles, Papai João, Papai Urso, Marquinho, Marcos, aqueles 5 iniciais, Doug Bom era seu nome, né? Então, eu chamo de Doug. Esses eram meus investidores originais, todos caras mais velhos com dinheiro. Mas sabe, eles me amavam porque eu os amava, eu era grato e eu os ouvia. Você só joga golfe e aprende com eles. Você quer os investidores certos. Tenha um interesse ativo em pessoas bem-sucedidas e no que elas fizeram e tente realmente aprender com elas de forma respeitosa. O que eu descobri na vida é que quanto mais interessado você está em alguém, mais interessante essa pessoa se torna para você. Se eu estou interessado em você, jogando Call of Duty, fumando maconha e bebendo nos finais de semana, vou acabar me envolvendo nisso. E você provavelmente não vai ajudar muito. Se eu for encontrar um empresário local de sucesso e disser, eu vou trabalhar para você por o menor salário que você já pagou. Nos próximos 2 anos, serei seu funcionário mais valioso e nunca pedirei nada. Com a esperança de que, se eu provar para você que posso ser o melhor aprendiz que você já teve aqui, eu farei qualquer coisa em qualquer nível. Me dê 2 anos para provar que posso dominar esse negócio e criar valor. Ter humildade para não pedir nada e sempre ser exemplo. Você consideraria expandir esse negócio e me tornar um sócio no futuro? Imagine alguém chegando para um dono de negócio e fazendo essa pergunta. O que a maioria dos donos de negócio responderia? Sim, com certeza. Inacreditável. Mas o que fazem? Exijo mais dinheiro, não estou sendo tratado de forma justa, quero mais. É assim que a maioria das pessoas pensa e age, e essas pessoas sempre vão ter dificuldades. Então, quanto mais você se expuser, mais vai conquistar as pessoas que você quer como mentores. Você os respeita, se importa e busca agregar valor a eles. Porque aqui está o que eu aprendi.
Se você não pode ser algo para outra pessoa, ninguém nunca poderá ser isso para você. Por que eu sou um grande parceiro de Grant Cardone? Porque eu sou um grande parceiro. Se eu não fosse um grande parceiro para Grant, ele não seria para mim. Grant me engoliria e cuspiria. Ele tem várias parcerias, mas muitos não cumpriram o prometido, desrespeitaram e tentaram usar sua marca para criar outras empresas. Quero dizer, acabamos de passar por uma situação em que tínhamos um parceiro, tivemos que sair. Eles criavam empresas paralelas usando nossos contatos e fornecedores, escondendo informações com a família. Esse comportamento não é de um bom parceiro. Então você vai atrair o que você é. Então, se alguém quer saber como ter sucesso, defina quem você é e depois escolha quem você vai se tornar. Sei que trabalhar com a Cardone Ventures e com você muda a vida das pessoas. Só queria perguntar uma última coisa. Quando elas se entendem, escolhem as pessoas certas para seu mundo e definem tática, escala, estratégia e direção. Descreva o antes e depois. Quando alguém adota tudo que discutimos hoje, qual o resultado? É uma ótima pergunta. O que você precisa saber sobre escalar qualquer coisa é que existem 3 níveis de especialização que você precisa ter para escalar. Primeiro é o pessoal, depois o profissional e, por fim, o financeiro. Não há como escalar para um grande sucesso sem também escalar essas 3 coisas. Porque você está crescendo na carreira, é inteligente e está se destacando. Mas se você não desenvolve sua inteligência financeira, consciência e entendimento, você vai quebrar. Se você se tornar o empresário mais bem-sucedido e dedicar tudo a isso, ignorando sua família e seus amigos, você vai quebrar pessoalmente. Você estará protegido nesses momentos de mudança enquanto cresce e enfrenta novidades, pois precisará mudar como pessoa. Literalmente, ponto de ruptura 1. 3 milhões ou menos, ponto de ruptura 2. 8 milhões ou menos, ponto de ruptura 3. 15 ou menos, ponto de ruptura 4. 25 ou menos, ponto de ruptura 5. 45 ou menos, ponto de ruptura 6. 75 ou menos, ponto de ruptura 7. 125. E então 8, 9, 10, 11 até $1 bilhão. Ok. Toda vez que você entrar em um novo ponto de ruptura, você será uma pessoa completamente diferente daquela que entrou no ponto de ruptura anterior. E se você não tiver evoluído pessoal, profissional e financeiramente enquanto obtém essas receitas, você vai quebrar, tão certo quanto a gravidade. Algo vai te quebrar e você não vai ver isso chegando. Quando entrevistamos milhares de donos de negócios que faliram, uma coisa era consistente. O que fez você quebrar? Quer saber o que todos disseram? Não vi isso chegando, nunca era o que preocupava eles. Então, você não vai ver isso chegando. Então, compare isso com as pessoas. O que permitiu que você tivesse sucesso? Pense sobre isso. Eu não vi isso chegando porque eles confiaram neles, em mim, meu. As pessoas que tiveram sucesso. Eu me cerquei de pessoas leais e ótimas e estávamos juntos na linha de frente. Talvez eu não tenha percebido, mas meu parceiro, meu amigo ou meu funcionário leal percebeu. Conseguimos atacar isso antes que nos destruísse? Força e números. Mas se você não for assim, não vai atrair isso. Onde as pessoas acham você e conhecem a Cardo Ventures? cardoventures.com. Acesse deskhealthsystem.com, bdalson.com ou abra o nome Dawson para me encontrar. Meu Instagram e redes sociais estão em Shadowban há 3 meses. Você vai me encontrar no YouTube, pode me encontrar no YouTube, mas eu estou bem presente por lá. A gente posta com frequência. Minha linda esposa está bombando agora nas redes sociais. E se você simplesmente procurar Brandon Dawson no Google, eu vou aparecer e você pode me encontrar da forma que quiser. Olha, se você é ambicioso, está animado, quer fazer algo grandioso, ouça esse cara e outros especialistas comprovados. Pare de perder seu tempo comprando um monte de besteira. Vá atrás dos especialistas, procure pessoas que realmente fizeram acontecer e que estão dispostas a se comprometer. Você sabe quanto tempo, energia e esforço isso exige e ainda assim me esperou. Me desculpe mesmo, você esperou por mim. Eu quero passar o máximo de conteúdo possível, mas é o seguinte, estamos fazendo isso porque queremos agregar valor para alguém do outro lado. É isso no final das contas? E se eles não respeitam isso, então deveriam ir jogar Call of Duty. As respostas estão lá fora, basta ouvir e prestar atenção. E é o seguinte, se você não sabe qual é o seu destino, você não definiu isso. Não significa que você tem que ir, você não precisa ir. Quero valer 100 bilhões, sabe de uma coisa? O maior impacto foi quando, aos 26 anos, perguntei ao meu mentor, quanto dinheiro você tem? Quanto esse cara vale? Centenas, talvez bilhões? Eu perguntei, quanto dinheiro, papai João?
quanto dinheiro é necessário para nunca mais trabalhar? E ele literalmente disse: bem, se você tivesse 5 milhões depois, 2 5 milhões, 7 5 milhões, 150 milhões, e aqui está como sua vida poderia ser. Ele disse: veja Warren Buffett. Aos 27 anos valia 1 milhão, aos 37, 10 milhões. Aos 47 valia 75 milhões, aos 53, 350 milhões, depois disparou, porque Warren vivia como se estivesse ganhando 10 mil dólares por ano e todo o capital extra ele jogava em um evento de capitalização para ele. Eu nunca esqueci disso, anotei tudo, desenhei tudo. Aos 27 anos eu valia 10 milhões, desculpa. Pensei, estou 10 anos à frente do Warren Buffett, mas o problema era ter apenas 27 anos. Aos 32 eu estava de volta ao zero, mas quando vendi minha empresa aos 47, pense nisso. Então, aos 27, 37, 47 anos, Warren valia 75 milhões de dólares. Me perguntaram como definir o preço da minha empresa e por que era tão alto. Nunca pagaram tanto por um negócio. Eu disse, pois tinha sócios e funcionários. E depois dos impostos, eu precisava colocar 75 milhões de dólares no banco, porque esse era meu objetivo há 20 anos. Consegui, coloquei 762 milhões de dólares após impostos. Se eu não tivesse tido aquela conversa e não tivesse pensado sobre isso, talvez eu tivesse vendido meu negócio por 50 milhões de dólares e ficado feliz por ter conseguido 25. Grant fala sobre essas metas por isso. Quando o conheci, contei essa história e disse, agora tenho outro problema. Grant falou, 350 milhões de dólares eu resolvo. Viramos parceiros, hoje tenho 57 anos. Viramos parceiros há 6 anos e começamos do zero. Pare de pegar o melhor de mim e de você, juntando tudo com minha esposa como parceira. Nós construímos uma empresa que no ano passado faturou 245 milhões de dólares e que agora 750 milhões de dólares. E este ano ela vai ultrapassar, vai valer mais de 1 bilhão. Esse é o faturamento da organização, não das empresas do portfólio. Esse é o meu faturamento. Esse é o seu faturamento. Eu sou sócio administrador, cofundador, presidente e Chief Executive Officer da Cardo Ventures. E Grant, minha esposa, e eu, Grant, minha esposa, e eu e Grant, somos 50-50. E então a Cardo Ventures. Eu comprei a 10X Health dentro dela. Havia um pequeno valor de 1 milhão de dólares, 15 milhões. E hoje esse negócio vale 150 milhões de dólares. Então, entre a Cardo Ventures, 120 milhões, e a Health, nós terminamos o ano passado, ambas estavam em 120 milhões. Sem capital investido ou dívida, tudo foi financiado internamente e detemos 99% da Cardo Ventures e da 10X Health, Grant, minha esposa e eu. E quando fizermos o que vamos fazer com isso, isso vai valer cerca de 35 bilhões de dólares em mais 18 a 24 meses. Meses? Isso resolve os 350? Isso resolve os 350, posso contar? Grant riu de mim quando estávamos fazendo as contas 2 anos atrás, quando eu atingi meu número de 350. Ele disse que sabia que eu ajudaria nisso e riu. Contou que quase estragou tudo. Perguntei, Brandon, o quê? Ele respondeu, você estava pensando tão pequeno. Eu falei que queria um patrimônio de 350. Ele perguntou por que não 1 ou 2 bilhões. Quando falei com ele, disse que queria ter multiplicado tudo por 10 desde o início. Ele já teria valido dezenas de bilhões neste ponto. O cara é uma máquina, cara. E ele é mesmo. Mas direção, estrela, guia e rumo são tão importantes. Para escolher seu alvo. E então você precisa procurar as pistas para chegar lá. Se você estiver à deriva e vagando, vai ser horrível. Se você agir intencionalmente, a lei da atração até parece real, mesmo não sendo, se agir assim. Se você tem intenção, você age em direção aos objetivos certos. Eventualmente você atrai seu objetivo e é assim que você consegue. Cara, obrigado por me receber. Eu te agradeço muito, cara. Muito obrigado.